Que a paz do Senhor esteja com você, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Lendo a Bíblia com Deus. Todos os dias nós nos reunimos aqui para mergulhar nas Escrituras, fortalecer a fé, renovar a esperança e aprender como viver os princípios do reino de Deus no nosso dia a dia. Prepare o seu coração, abra a sua Bíblia e permita que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Nós vamos iniciar a leitura de hoje no livro de Deuteronômios, capítulo de número 21 e capítulo de número 22. A palavra nos diz assim: Quando estiverem na terra e o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado, e pelo qual passe um ribeiro ali no vale. Quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: Nossas mãos não derramaram o sangue desta pessoa, nem vimos o crime acontecer. O Senhor perdoa, ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertastes. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Deste modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos e sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Neste caso, levem-a para casa, onde ela raspará a cabeça e cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a, não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos, homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, e não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: Este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É um mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Se alguém cometer um crime que merece a pena de morte
e por isso for executado e pendurado em uma árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Deste modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para a sua casa e fique com ele até o dono vir buscá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homens e o homem não deve usar roupa de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Deste modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas deste vinhedo como o fruto de outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento preso ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fio de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhe dirá: dei minha filha em casamento a este homem e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se as acusações do homem forem verdades e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo
e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Agora que meditamos na palavra do Antigo Testamento, nós vamos abrir o coração para aquilo que Jesus nos ensina através do Novo Testamento, porque toda a Escritura aponta para Cristo e nos revela a salvação. Nós vamos meditar em Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 51. Como se aproximava o tempo de ser levado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei, aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, onde moram, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes eu me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peça que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandália extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem agentes de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhe oferecem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam:
limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. E eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, agora vamos para um momento de oração e reflexão no livro de Salmos, de número 74. Nos diz assim: Ó Deus, por que nos rejeitastes por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiristes muito tempo atrás. A tribo que resgatastes como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como os inimigos destruíram o teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas despedaçaram os painéis e entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de sua habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais. Já não há mais profetas. E ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que os nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com teu poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçastes as cabeças dos monstros marinhos. Esmagastes as cabeças do Leviatã e o destes como alimento aos animais do deserto. Fizestes jorrar fontes e riachos e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinastes os limites da terra e fizestes o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou o teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre do teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados e, em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como estes tolos te insultaram o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. E para finalizar o nosso devocional de hoje, vamos receber uma dose de sabedoria prática no nosso dia a dia. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 11, que nos diz assim: Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. O livro de Deuteronômios, esses capítulos trazem diversas leis dadas por Deus ao povo de Israel. À primeira vista, algumas dessas leis podem parecer distantes da nossa realidade, mas todas revelam um princípio muito importante. Deus se importa com a justiça, a responsabilidade e a santidade na vida do seu povo. Deus ensina o povo a assumir responsabilidades pelas suas atitudes. Ele mostra que cada ação tem consequência e que a sociedade precisa viver com ordem, respeito e cuidado uns com os outros. Uma das grandes lições aqui é que Deus se preocupa até com os detalhes da vida humana. Ele estabelece princípios sobre a justiça,
família, moralidade e cuidado com o próximo. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas querem viver sem limite, sem princípio e sem responsabilidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que uma vida abençoada é construída quando caminhamos dentro dos princípios do Senhor. Quando escolhemos viver em obediência, mesmo nas pequenas coisas, estamos demonstrando e respeitamos a vontade de Deus. Deus não quer apenas grandes gestos de fé. Ele quer um coração que decide obedecer diariamente. No livro de Lucas, capítulo de número 9, 51 até o capítulo 10 e 12, vemos um momento decisivo do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus decidiu firmemente ir para Jerusalém, sabendo que ali ele enfrentaria o sofrimento e a morte. Isso revela algo poderoso. Jesus estava comprometido com a missão que o Pai lhe deu. Mesmo sabendo das dificuldades, ele não desistiu. Em seguida, Jesus envia 70 discípulos para anunciar o reino de Deus que estava próximo. Ele os envia em uma missão clara: levar paz, anunciar o reino e preparar os corações para receber a mensagem de Deus. Mas Jesus também deixa um alerta: nem todos aceitarão a mensagem. Quem decide seguir a Cristo precisa entender que o caminho nem sempre será fácil. Muitas das vezes nós enfrentaremos rejeição, crítica ou incompreensão. Mas a missão continua sendo a mesma: anunciar o amor de Deus, viver o Evangelho e ser luz aonde nós estivermos. Talvez você não pregue em um púlpito, mas você prega com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes. E cada cristão é um mensageiro do reino de Deus. No Salmo 74, este salmo é um clamor profundo diante da destruição e da dor. O salmista olha ao redor e vê o templo destruído, o povo sofrendo e os inimigos zombando. E ele pergunta: Deus, até quando? Mas mesmo no meio da dor, o salmista se lembra de algo fundamental. Deus continua sendo o rei desde a antiguidade. Ele recorda os grandes feitos de Deus no passado e renova sua esperança. Todos nós passamos por momentos em que parece que tudo está dando errado. Momentos em que perguntamos: Senhor, até quando? Mas o Salmo nos ensina algo poderoso. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, Deus continua no controle. Lembrar das obras de Deus no passado fortalece a nossa fé para enfrentar o presente. E Provérbios capítulo 12, versículo 11: E aquele que trabalha a sua terra terá fartura de pão, mas o que segue ocioso é falto de entendimento. Esse provérbio fala sobre diligência e responsabilidade. Deus valoriza o trabalho, a dedicação e o esforço. Pessoas sábias investem tempo em coisas que produzem fruto. Já aquele que vive na ociosidade acaba colhendo falta e frustração. Deus nos chama para sermos pessoas comprometidas com aquilo que fazemos, seja no trabalho, na família, no ministério ou nos estudos. Quem planta com dedicação colherá resultados. A palavra de hoje nos ensina 3 grandes verdades. Deus se importa com a forma como vivemos. Seguir Jesus é uma missão diária. E quem vive com responsabilidade e dedicação colhe frutos. Que hoje possamos escolher viver de forma que honre a Deus em cada área da nossa vida. Se este devocional falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo devocional.